Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aí mais um vídeo, hoje finalmente trazendo algumas novidades mais concretas, né, sobre o transporte em Campinas. Hoje eu gostaria de avisar que eu não estou usando o microfone, tá? Estou usando aí o som ambiente, né? Estou sem nenhum microfone, então vamos ver se a gente consegue resolver aquela questão do eco. Daí a gente vê se o problema do eco é do microfone ou é do ambiente, tá? Lembrando que na live ninguém reclamou do eco, eu usei o mesmo microfone, tá? Mas aí qualquer coisa vocês vão me avisando aí, tá bom? Bom, gente, gostaria de agradecer mais uma vez aí de termos chegado aos 1.000 inscritos. Já passamos com 1.010, vamos continuar crescendo, tá? Não deixe de se inscrever no nosso canal, clica lá no sininho para poder nos ajudar, tá bom? Que quanto mais inscritos nós tivermos, mais vamos conseguir melhorar o canal e trazer conteúdos melhores para vocês, tá bom? Bom, hoje não vamos falar muita coisa, vou falar para vocês sobre os ônibus novos que estão chegando, né? Na VB1, né, que foi a primeira empresa a receber os ônibus novos, já chegaram 3, e os 3 começam a rodar nesta segunda-feira, tá? Atenção, segunda-feira os novos ônibus começam a rodar, prefixos 1253, 1254 e 1260, tá? Esses carros já estão prontos, tá? E vão rodar na linha 114, Jardim Belina, Corredor Central, tá? Via Rodovia Santos Dumont, obviamente, tá? Então esses 3 ônibus, todos brancos, estão sem a cor azul, vão rodar lá no Jardim Belina. São os 3 primeiros, então já vão imediatamente para lá. Vai ser a primeira linha beneficiada com os ônibus novos que o prefeito Dário prometeu, né? Tem mais ônibus para chegar, tá? A Unicamp ainda tem que receber os delas, ainda não chegaram. Bom, até a conclusão desse vídeo, os ônibus ainda não tinham chego, pode ser que até a hora que o vídeo entrar no ar tenha alguma novidade a respeito, mas por enquanto nada, tá? Mas deve estar para chegar já nos próximos dias. E a VB1 também vai receber o resto aí, tá? Não temos ainda informação sobre ônibus das outras empresas, Padua, Campibus, Itajaí, VB3. VB3 talvez receba alguma coisa, mas não tem nada 100% confirmado, tá? Itajaí também pode ser que venha alguma coisa, mas nada confirmado pelo menos por enquanto, tá? Agora a dúvida é o que vai baixar na VB1? Eu já falei na live, na VB1 está previsto baixar alguns Apache VIP 2, aqueles ônibus mais antigos de 4 portas, mas ainda vão ter que ficar alguns justamente por causa das duas linhas, né? 123 e 137, que são as únicas que hoje rodam aí precisando da porta esquerda para poder fazer parada, né? O 63 também precisa, mas geralmente ela para, quando não tem carro, coloca sem porta esquerda, ela acaba parando ali em frente à Igreja Universal. É uma outra linha só, mas efetivamente é por conta dessas duas que não tem jeito, elas precisam realmente dos ônibus com a porta esquerda, tá? E alguns Combi Svelte também vão ser baixados, né? Dos anos de 2011, 2012, por aí, alguns já vão ser baixados, tá? Que mais? Gostaria também de falar sobre uma ação aí que está acontecendo por parte da IDEC no terminal Ouro Verde, novo terminal Ouro Verde, né? Inclusive foi publicada uma nota aí de que aquela operação chama-se Operação Fluidez, alguma coisa assim, onde libera uma faixa dentro do terminal Ouro Verde para que os carros transitem na hora de pico no sentido centro, tá? A faixa é totalmente sinalizada para os agentes da IDEC e é liberada de uma faixa para os carros passarem. Isso é uma aberração do trânsito, óbvio que é uma aberração, né? Mas é uma solução simples e barata, muito das vagabundas que a IDEC achou, para poder dar maior fluidez no trânsito ali, porque a obra foi muito mal feita, né? A obra do BRT ali na região, entre o Terminal Ouro Verde e o Terminal Vida Nova, foi muito mal feita, né? Porque ao invés de desapropriar a calçada e recuar alguns comércios que simplesmente invadiram a calçada, ali entre a Avenida Rui Rodrigues e a Avenida Camusim, não, o senhor secretário, né, que é um secretário que eu não me recuso a falar o nome dele, mas vocês já devem saber que eu fui o responsável pelas péssimas obras do BRT e que ainda está no governo fazendo péssimas obras, né? Ele tem um prestígio absurdo dentro da prefeitura. A gente acha que alguém tem rabo preso com ele, dá medo de que se alguém se mandar ele embora, ele vai abrir a boca sobre alguma coisa que a prefeitura faz, porque não é possível que uma pessoa que tenha cometido tantos erros no BRT continue no governo e ainda atrasando a obra do Mercadão, né? Eu passei lá pelo Mercadão ontem
e estão pintando uma parte, a outra parte, onde eram as peixarias ali, tá tudo jogado, tudo estragado, não vai ficar pronto em maio aquilo lá nunca. Nunca vai ficar pronto em maio aquilo lá. Entendeu? E a prefeitura ainda dá bênção para esse tipo de gente. Mas enfim, vamos lá, né? O que acontece? Aquele trecho foi feito da pior forma possível, né? Com uma faixa para outro, uma faixa para carro, achando que os carros iam ficar só na faixa dele, né? Porque não tem nenhuma segregação ali, todo mundo em várias faixas. Aí tem o que eu chamo de vereadores de baixa performance, né? O que são os vereadores de baixa performance? Aqueles vereadores que não fazem nada pelo bairro, não fazem absolutamente nada. O máximo que eles fazem é atender pedido de cortar mato e tapar buraco, e olha lá. Não fazem nenhum projeto de lei decente que beneficie a cidade ou pelo menos o próprio bairro, mas ficam dando pitaco em coisas que não são de responsabilidade deles, né? Ficam dando pitaco na INDEC, fica se intrometendo em assuntos da prefeitura, né? E esse vereador foi ele que pediu, né, para liberar a faixa do BRT para que os carros circulassem enquanto o BRT não estivesse funcionando. O BRT-11 começou a funcionar e os carros continuam invadindo a faixa, né? E agora piorou, porque agora os carros ficam lá, os ônibus ficam todos parados no trânsito, né? E agora, para beneficiar os carros, porque isso beneficia os carros, né? Acabou beneficiando os carros ali de alguma forma, liberou uma faixa de dentro do terminal. Gente, isso é uma aberração da engenharia, né? Não é possível que algum engenheiro de trânsito, né, aceite uma aberração dessa. Isso não é possível, né? Por exemplo, algumas emissoras de televisão aí também que não entendem bulhufas de transporte, né, coloca engenheiros de trânsito, engenheiros de não sei o quê, para falar sobre transporte. Não é possível que algum deles apoie uma aberração dessas, né? Porque o que seria feito pela lógica? Lógica, o que seria a lógica, né? Desviar o trânsito por dentro do bairro, né? Ter como fazer ali por dentro, desviar o trânsito, agilizar, né? Ou que se fosse o caso, melhorar o semáforo lá de cima, né? Em frente ao terminal Ouro Verde, desviar o trânsito por lá e fazer os carros saírem por baixo na hora de pico. Poderia fazer uma operação desse jeito. Mas a INDEC foi pelo mais fácil, né? Até porque a parte de trânsito da INDEC é péssima. Se vocês verem o desvio e as coisas que a INDEC faz em relação à parte de trânsito, é péssima. É péssima. Toda vez que tem desvio do centro, o pessoal faz uma balbúrdia ali que prejudica ainda mais. São coisas simples que dá para serem feitas. Aí parece que o pessoal fica batendo cabeça. E qual foi a solução mais prática para acabar com o congestionamento ali? Liberar uma faixa dentro do terminal. É ridículo. Como que uma empresa que se diz responsável pelo trânsito, pelo transporte, libera uma faixa dentro de um terminal porque ela é incapaz de arrumar o trânsito do lado de fora, né? E isso mostra também que a INDEC está abandonada, né? O presidente da INDEC, até um tempo atrás aí, né? Tanto que ele é até chamado de Vinícius do do Velho Testamento, né? Todo dia story, todo dia se aparecendo, todo dia mostrando que é um modernão, que recebia não sei quem lá no gabinete. Hoje é dia de conversar com não sei quem, hoje é dia de receber não sei o que lá, meus amigos aqui no gabinete. Aí quando ele virou do Novo Testamento, né, que é um meme aí, né? Ou seja, subiu, ele não posta mais nada e ainda determina esse tipo de coisa, dessa coisa bizarra na cidade de Campinas, porque é bizarro. É bizarro. Eu não conheço. Se alguém souber alguma cidade do mundo que libera uma faixa dentro de um terminal de ônibus para que os carros circulem, por favor me avisa, porque eu não conheço. Tá? Se tivermos, olha, na cidade tal, a empresa lá libera uma faixa para circular. Não importa se é hora de pico ou se não é. O trânsito tem que ser resolvido do lado de fora. Mas eu concordo que, de certa forma, a atual gestão da INDEC não tem culpa da obra ter sido tão mal feita. Porque, como eu estava falando no comecinho aqui, o que deveria ser feito? As calçadas deveriam ter sido recuadas e feito 2 faixas para carro e uma para ônibus. Seria o certo. Alguns comércios, né, intrometidos, avançaram os seus comércios para cima da calçada, ou seja, e essa faixa deveria ter sido destruída para o alargamento e desapropriado. Deveria ser desapropriado, a prefeitura pagar ali e desapropriar isso aí, como foi feito na época do alargamento da Avenida das Amoreiras. Várias fachadas foram puxadas, né? Vários casas, inclusive, tiveram suas fachadas destruídas, alargadas, a avenida foi alargada e reconstruiu, né? Tanto que está aí até hoje. Agora, a prefeitura resolveu fazer o mais fácil, né? O mais fácil, ou seja, a forma mais vagabunda de fazer. Colocou um para cada um, com aquele monte de carro. E agora a INDEC prioriza mais uma vez a circulação dos carros. O pior de tudo foi a colocação
do texto da INDEC, que isso também beneficiou os ônibus, porque agora os ônibus não ficam presos no trânsito. Então, mas só que ali existe uma faixa para ônibus e os ônibus não podem, ou seja, Campinas é a única cidade do mundo que o ônibus não pode usar a faixa do ônibus. Ela não pode usar a faixa dela porque está cheio de carro. Porque a companhia que cuida do trânsito de Campinas é incompetente a ponto de não conseguir resolver esse problema. Né? Ela não consegue pensar, não consegue ela pegar o mapa e pensar assim, bom, vamos fazer o seguinte, ó, se a gente fizer por aqui, melhorar o tempo semafórico aqui, com certeza fazer. Então vamos fazer o seguinte, sabe uma solução que seria fácil, que poderia resolver todo o problema e não desviar os carros ali por dentro? Né? Seria uma coisa muito fácil e muito prática. Aquele semáforo onde fica, aquele semáforo onde está do cruzamento, ali na saída do terminal Ouro Verde, onde entra e sai dali, vai ser o terminal Ouro Verde, do cruzamento com a Armando Frederico Ringadeschi, com a Avenida Rui Rodrigues, na hora de pico, aquilo poderia ser fechado, né? Poderia fechar ali, porque aquele semáforo que trava o trânsito, e também aquele outro semáforo ali da frente também trava. O que deveria fazer? Na hora de pico, poderia fechar o trânsito ali e desviar os carros por outro lado. Por exemplo, mas os ônibus têm que descer ali para o Vida Nova. Não, ele poderia fazer o caminho por dentro e já sair lá em cima, lá perto da garagem, e de lá pegar o Vida Nova. Mas daí o espaço não vai ter atendimento. Não, mas o espaço tem atendimento, sim. Se for o caso, vai ter uma estação de BRT ali para cima, tem a 133 que passa ali, que vem do centro, tem a 132, tem a 136, e ali também é muito fácil, a pessoa pode voltar para o terminal Ouro Verde pelo menos na hora de pico, se for o caso, se ela quiser pegar a 129, ou seja, tem uma infinidade de soluções muito mais práticas e lógicas que poderiam ser feitas, mas ele preferiu fazer o mais rápido porque mais chama a atenção, ver um monte de carro dentro da frente. Mas não vai atrapalhar a operação dos ônibus. Não, tanto que não vai atrapalhar que no primeiro dia, no segundo dia que aconteceu essa operação bizarra, porque para mim vai chamar operação bizarra e não operação fluidez, quebrou um ônibus bem no meio das duas faixas dos ônibus. E os ônibus tiveram que desviar por onde? Pela faixa que ela reservou para os carros. É ridículo, é absurdo que a INDEC não consiga pensar ou que não tenha uma mente pensante que consiga resolver essa questão. O problema são os dois semáforos ali fechados, o trânsito flui perfeitamente. Mas não, é difícil você pensar no desvio. E outra coisa, ela respondendo isso aqui, se ela vier responder, porque sempre acaba chegando uma mensagenzinha para mim criticando, vai vir uma mensagem com uma justificativa extremamente esdrúxula. A mesma justificativa esdrúxula que a INDEC deu para não fechar a rampa de acesso ao terminal Ouro Verde, onde tem um monte de evasão lá. Ou seja, agora tem gente que fica lá e barra as pessoas que entram. Mas qual que era a sugestão que eu tinha dado? Fechar aquela passarela ali, porque a passarela ali era de entrada e saída, agora é só de entrada, porque fizeram aquela porcaria de serviço que não dá ângulo de giro dos ônibus ali, né, o estreitamento, porque fizeram um terminal gigantesco no meio da avenida, ou seja, até isso foi mal feito, poderia ter sido feito de uma outra forma muito melhor, mas não dá para se esperar muita coisa também da INDEC, né? Então o que acontece? A justificativa, é porque tem linhas que passam ali. As linhas que passam ali, elas podem subir a Armando Frederico e dar a volta e entrar pela entrada principal, gente. Não tem problema nenhum quanto a isso, né? Mas parece que não pensa, parece que as pessoas não pensam em relação a isso. Então a gente fica rendido aos desbandos da INDEC, é isso que acaba acontecendo, né? Para mim é ridículo, vai ser uma operação ridícula aquilo que estão fazendo. E agora diz que o Vinícius teve a audácia, né, a pachorra de dizer que a operação foi aprovada e que agora vão mudar os tempos semafóricos e fazer o redesenho do solo ali para que os carros passem por dentro do terminal. Ou seja, logo se vê que o Vinícius não tem compromisso nenhum com o transporte público, ele não tem compromisso com os ônibus, não tem compromisso com o BRT, muito menos compromisso com a população. Ele tem compromisso com os vereadores que ficam debaixo da saia dele e compromisso ali com a turma que ele trabalha, que também é muito ruim. Esse é o compromisso dele, né? E os vereadores ali que ficam ali do lado dele. Esse é o compromisso dele, né? Infelizmente, né? Quem perde mais uma vez? O transporte público, né? Mas hoje o nosso vídeo está um pouco mais curtinho, mas eu tinha mais uma coisa para falar. Eu tinha para falar também, eu já falei, né, dos ônibus novos, vão começar já a rodar aí na segunda-feira. O que mais que nós temos aí? Tinha uma outra situação para falar. Eu ia falar sobre o terminal Ouro Verde. Agora foi a partir da crítica, agora a partir do elogio, tá? O terminal Ouro Verde está com uma nova iluminação, o pessoal trocou a iluminação, o terminal ficou muito mais iluminado, ficou muito bom. Gostaria de agradecer ao pessoal Parabéns ao pessoal que trabalha aí, né, na manutenção dos terminais ou dos equipamentos que
que é responsável, que fizeram a troca dos LEDs lá no terminal, o terminal agora está muito mais claro, ficou muito bom, viu? Parabéns, parabéns mesmo aí a equipe que fez essas mudanças aí lá no terminal, que os outros terminais também foram feitas essas mudanças aí, tá? Tá tudo muito bom. Eu queria falar sobre também outra coisa, outro elogio, o surto de lucidez da INDEC em relação às linhas 173 e 244, né, que elas vão ser desmembradas, vão ser cortadas no meio e criar a linha 245, que vai fazer a ligação da Vila Teixeira ao Parque Itália, que são bairros mais perto, né, do que o São Vicente e o Parque Itália, né? Então agora vai ter ali cada linha do bairro vai direto para o centro e uma linha vai fazer a ligação dos dois, passando pelo centro, sem deixar desatendido. Ótimo, parece que foi um surto de lucidez que a INDEC teve. Meus parabéns. E isso prova, essa é a maior prova, que fazer a mudança do transporte de Campinas, fazer melhorias, independe da licitação. Porque sempre me desculpa, a gente não pode mexer nisso porque não fez a licitação. Isso independe. Mudar linhas ou fazer melhorias independe de licitação. Qualquer um pode fazer dentro da INDEC. Mudar linhas desde já e já começar a deixar pronto. Porque o que a empresa nova vai entrar, as empresas que vão chegar aí, já vão pegar isso aí. Então não precisa ficar mudando linha depois. Ou seja, havia falta de vontade, como eu sempre disse. Sempre disse isso, é falta de vontade. Agora dá pra gente ver aí como que é possível fazer aí as mudanças, né? Outra coisa, só para finalizar aí, eu queria falar sobre o que a Prefeitura disse essa semana em relação àquele financiamento dos novos ônibus por meio do PAC, Mobilidade Urbana, né? A Prefeitura de Campinas recebeu aí um aval para contrair empréstimos, né, para fazer um financiamento para a compra de 256 ônibus elétricos e 256 ônibus convencionais para a renovação da frota de Campinas. Nós sempre cobramos isso porque a Prefeitura simplesmente abandonou e não falou mais nada. Quase perdeu o prazo. E não adianta ela falar que ela não quis, ela quase perdeu o prazo. Aí alguém foi lá da Prefeitura, lá em Brasília, conversou e prorrogaram por mais um tempo. Agora, depois de tanto tempo, a Prefeitura veio se pronunciar que ela não tem como fazer esse empréstimo, porque senão ia ficar comprometida, né, o orçamento da municipalidade, né, ia acabar atrapalhando aí saúde, educação, infraestrutura, como se Secretaria de Infraestrutura fosse aquelas coisas, né, com esse monte de obra atrasada que ela tem. Mas enfim, isso é outro assunto. Entendeu? Então, agora que ela veio se pronunciar que não teria como fazer isso. Então, o que ela quer fazer? Mudar o financiamento para que fique sem data, e que as empresas de ônibus contraiam o financiamento quando elas passarem pela licitação e usem esse dinheiro para comprar ônibus elétricos. Ainda não se sabe a quantidade, já abriram mão de quantidade, não sabemos quanto que vão comprar, mas o dinheiro é quase 1 bilhão. 1 bilhão que, na verdade, é um dinheiro, a maior verba do Brasil inteiro. Né? Que algumas cidades estão comprando 10, 20, 50 elétricos, que a já quer comprar 200 de uma vez. Tá? Então, a ideia é que as empresas de ônibus contraiam essa dívida, porque esse financiamento tem que pagar, tá? Via fundo de garantia. Não é pagamento, não é aqueles dinheiro tipo do BRT que emprestou e não precisa pagar. Esse precisa pagar. E a Prefeitura não tem como pagar isso, né? Então agora que ela veio esclarecer, depois de tanto tempo, né? Mas aí é que tá, para mim isso indica uma falta de planejamento. Se a Prefeitura não tem, se ela sabia que a Prefeitura não tem condições de fazer o financiamento, por que ela foi atrás da verba? Só para gerar notícia? Porque na época que saiu a aprovação de Campinas desse programa, o que mais saiu é que Campinas vai receber ônibus novo. Como viu que foi passando o tempo e não chegou uma roda nova sequer, aí acabou tendo esse problema aí, né? Aí que ela vem explicar que ela não pode fazer esse financiamento, senão eu vou ficar sem dinheiro. Então por que fez? Né? É só para gerar notícia? Só para ficar nas manchetes? Seria melhor trabalhar melhor? Seria muito melhor, né, trabalhar mais e fazer aí o transporte ser cada vez melhor com pequenas coisas, né, que melhoram a vida das pessoas. Mas talvez pareça aí que a Prefeitura está mais preocupada em priorizar os carros do que os outros, né, infelizmente. Tá? E aproveitando, gostaria de mais uma vez pedir desculpas pela live, né, que eu acabei cochilando 2 vezes que eu estava com um sono terrível, mas eu gostaria de pedir desculpas. Creio que isso não vai voltar a ocorrer. Na próxima eu vou voltar mais preparado, já bem descansado, para poder conversar com vocês. Ainda não temos data, mas vamos conversando aí a respeito, tá bom? Não deixe de se inscrever no nosso canal, aperte o sininho lá e fique por dentro de tudo, tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigado, uma ótima semana para vocês. Semana que vem tem mais um vídeo para vocês, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.